Bem, então, eu sou a Cristiana. Hoje nós vamos fazer o exercício de transferência de calor que lida com a solução fluidodinâmica do problema de escoamento interno. Então, o exercício é o 8.2 da oitava edição do Encropera. Então, ele fala o seguinte: eu tenho água a 35 graus bombeada através de um tubo horizontal de 30 milímetros de diâmetro e 200 metros de comprimento, a uma vazão de 0,25 kg por segundo. A gente observa, né, que ele não fala se é a vazão mássica ou a vazão volumétrica, mas pela unidade a gente percebe que é a vazão mássica. Ao longo do tempo, uma camada de precipitado de 2 milímetros de espessura com rugosidade superficial de 200 micrômetros se deposita no interior da parede do tubo. Determine a queda de pressão entre a entrada e a saída do tubo e a potência de bombeamento necessária para as condições limpa e com depósitos. Então, os dados são: o diâmetro do tubo 30 milímetros, o comprimento 200 metros e a vazão máxima 0,25 kg por segundo. Bom, outros dados são: a espessura do precipitado é de 2 milímetros. Então, o que acontece? Quando eu pego o diâmetro final do tubo, né, com esses 2 milímetros de depósito, o diâmetro passa para 26 milímetros, então ele é reduzido. E a rugosidade está aí, 200 micrômetros. Como não há transferência de calor, a temperatura do fluido é sempre constante. Então, as propriedades vão ser avaliadas nessa temperatura de 35 graus, que equivale a 308 Kelvin. Então, as propriedades que a gente precisa são a densidade, a viscosidade absoluta e a condutividade térmica. A condutividade térmica é 0,625 Watt dividido por metro vezes Kelvin. A unidade está escondida aí atrás da minha câmera. Então, a primeira coisa que ele me pede é a queda de pressão. Tá? A queda de pressão vai ser dada por essa expressão. ΔP vai ser igual a F, que é o fator de atrito, Rho, densidade, velocidade média ao quadrado, dividido por 2 vezes o diâmetro, vezes x2 menos x1. x2 menos x1 seria o quê? A distância horizontal entre os dois pontos que a gente quer avaliar. Como ele me pediu a queda de pressão nos 200 metros de comprimento, esse x2 menos x1 vai equivaler a esses 200 metros. Então, o primeiro passo é a gente calcular a velocidade média. Ele vem da equação da vazão. Então, M ponto é ρ vezes a velocidade média vezes a área da seção transversal. Então, se eu isolo a velocidade média, dá vazão dividido por ρA. A vazão foi dada, a densidade é 993,8 e a área da seção transversal é π d2 sobre 4. Então, eu acho uma velocidade média de 0,356 metros por segundo. Passo seguinte é calcular o F, fator de atrito, porque eu já tenho a densidade, o diâmetro e o comprimento, então está faltando o F. Só que para calcular o F, a gente precisa saber se o escoamento é laminar ou turbulento. A gente faz isso através do número de Reynolds. Então, o Reynolds pode ser dado em função da velocidade ou em função da vazão. Então, a gente vê essa expressão aqui já em função da vazão, seria 4m ponto dividido por π d Então, eu tenho todos os dados e acho um Reynolds de 1,46 vezes 10 a 4. Isso é 14.640. Como o Reynolds é acima de 4.000, significa que o escoamento é turbulento. Então, a gente tem uma expressão para tubo liso, que é essa daqui. Ela é válida para Reynolds entre 3.000 e 5 vezes 10 a 6. Como o Reynolds está entre esses valores, a gente pode usar essa expressão. Então, 0,79 ln do Reynolds menos 1,64, tudo isso elevado a menos 2. Fazendo esses cálculos, a gente encontra o valor de F de 0,0284. Com isso, a gente pode voltar aqui e calcular a queda de pressão. Então, tá aqui o F, a densidade, a velocidade, o diâmetro e o comprimento total, que seria esses 200 metros. Fazendo esses cálculos, a gente chega numa diferença de pressão de 11,9 kPa. Se a gente fizer os cálculos mesmo, vai dar 11.900, tá? Então, porque a unidade tem que ser a unidade do Sistema Internacional, que é Pascal. Só que eu já coloquei o valor em kPa. Então, esse foi o que pediu primeiro, a queda de pressão. Com a queda de pressão, a gente consegue calcular a potência de bombeamento, que é dado pela queda de pressão vezes a vazão volumétrica. E a vazão volumétrica é M ponto dividido pela densidade. Então, a gente já tem todos os dados. Então, tá aqui, 1,19 vezes 10 a 4, que é esse valor aqui em Pascal, a vazão e a densidade. Então, fazendo esses cálculos, a gente encontra uma potência de bombeamento de 3 watts.
Depois ele fala o seguinte, bom, e se depois de uso, né, a minha tubulação ficar recoberta com uma camada de depósito de 2 milímetros de espessura? O que vai mudar? Meu diâmetro final vai ser 26 milímetros, que é o 30 milímetros inicial, menos 2 vezes essa espessura, então 26 milímetros. O que vai acontecer? A minha velocidade do fluido vai aumentar. Por que a velocidade aumenta? Porque a vazão se mantém constante e a área da seção transversal diminui. Então, com isso, a gente chega num novo valor de velocidade, que é esse 0,474. E aí, a gente tem que calcular de novo o regime de escoamento, mas como a minha velocidade deu maior, a gente espera, né, que o Reynolds dê maior, e deu mesmo, porque quando a gente pega por essa expressão, né, a vazão é a mesma e o diâmetro diminuiu. Então, o Reynolds aumenta 1,69 vezes 10 a 4, então escoamento turbulento também. Eu não posso usar mais aquela expressão de tubo liso, porque agora eu não tenho mais um tubo liso. Então, eu tenho que usar a equação de Colebruck, que é essa daqui. Essa equação, ela é uma equação transcendental, tá? Então eu não consigo resolver o F, eu não consigo isolar o F na equação para resolver, tá? Então a gente tem algumas abordagens para resolver esse F. Um deles é jogar simplesmente uma calculadora científica que calcula a equação, por exemplo, uma HP, mas se não tiver, né, a gente pode, por exemplo, usar o Excel ou qualquer outra ferramenta, o software ES. Eu fiz um vídeo que explica como encontrar o F através do Excel. Tá? Vou colocar o link aqui nos comentários. Mas uma outra opção seria, por exemplo, usar o ábaco de Mood. Tá? Eu resolvo isso matematicamente, né, numericamente, então eu achei esse valor, 0,0385. Bom, com esse valor de F, a gente pode calcular a queda de pressão. Então, eu tenho um F maior, uma velocidade maior, então a gente espera encontrar uma queda de pressão maior, o que é razoável, né? Porque se o atrito é maior, o fluido vai gastar mais energia para poder vencer esse comprimento de 200 metros, e aí a minha queda de pressão vai ser maior. E de fato deu 33,1 kPa, era 11,9. Com isso, o que a gente espera? Que a potência de bombeamento também aumente. A potência antes era 3 watts e passou para 8,32, então mais que dobrou. Bom, era isso o exercício, espero que tenha ficado claro. Obrigada.